Shalom, princesas lindas e amadas do Senhor, mulheres de joelhos, tudo na paz com vocês. Creio que Deus tem ministrado poderosamente o coração de vocês através desses capítulos de Mateus. E hoje nós vamos para mais o capítulo 18 de Mateus, amém? Paizinho, nós te pedimos, fala conosco, Espírito Santo nos conduza, nos direcione, nos leve a sermos aqueles que anunciam o reino dos céus. Nos ajude a perdoar como o Senhor nos ensina. Nos ajude a amar como o Senhor nos ensina. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que a Tua palavra mude a nossa história, Pai. Que a Tua palavra nos faça sermos multiplicadores do Teu amor, Pai, do Teu Evangelho. Fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Mateus 18 e o capítulo de hoje vai falar muito sobre perdão, né? Mas ele começa dizendo ali no versículo 1 até o versículo 14, quando os discípulos eles chegam ao pé de Jesus perguntando assim, quem é maior no reino dos céus? O que você acha? Você já parou para pensar nisso? Será que existe maior ou menor? Quem seria maior no reino dos céus? Então os discípulos chegaram até Jesus interessados nesse assunto. E Jesus é lindo porque ele nunca deixa a gente sem resposta, né? E ele responde dizendo assim, Jesus ele chama uma criança no meio deles e fala assim, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como essa, me recebe. Então aqui Jesus já responde, quer saber quem é maior no reino dos céus? É aquele que se torna como uma criança, é aquele que se converte, né, de coração, e é aquele que se torna humilde. Porque é assim que é uma criança. Você que é mãe ou talvez tenha um sobrinho, não é assim? Às vezes você briga com a criança, dá uma chinelada daquelas, né? Corrige e dá uns minutinhos, a criança já tá ali sorrindo para você, te abraçando, te beijando. Não guarda mágoa, não guarda rancor. Tem um coraçãozinho humilde, tem um coraçãozinho puro. E assim Deus nos chama, para sermos puros como uma criança, simples, para sermos humildes, para nos convertermos ao Senhor, sabe? Como uma criança, porque assim é aquele que entrará no reino dos céus. E Jesus ele continua falando que a gente não pode escandalizar os pequeninos, que a gente não pode ser escândalo, ai daquele que é escândalo. A palavra diz, se a minha mão faz me escandalizar, é melhor que eu arranque as minhas mãos. Se o meu pé me faz escandalizar, é melhor que eu entre coxo ou aleijado, né, no reino dos céus, do que sem ele, né, sem as mãos e os pés que me fazem pecar. Se o meu olho me escandalizar, é melhor que eu arranque e tire para longe de ti. No versículo 9 ele diz assim, porque melhor é entrar na vida com um só olho, na vida eterna, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Vede que não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Então aqui o Senhor sempre nos ensina. Se tem algo na nossa vida, seja nossas mãos, nossos pés, o nosso olhar, que nos faz escandalizar o nome do Senhor, que faz escandalizar os pequeninos, que tira-os da presença, que fazem se perder. Aqui o Senhor vem terminando falando sobre aquelas ovelhas onde uma se perde, né? Quando uma se perde, vai lá, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, porque é da vontade de Deus que ninguém se perca. Então, se há algo em nós, nas nossas vidas, o Senhor nos chama essa alerta hoje, que faz escandalizar algum pequenino, que faz envergonharmos o Evangelho, o nome do Senhor, que a gente arranque isso da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? No versículo 15 ao versículo 22, Jesus ele começa a falar sobre perdão. Ele começa a dizer assim, se tem alguém, um irmão, que pecou contra ti, tem uma forma de fazer, uma forma de agir. Primeiro você chama esse irmão para consertar as coisas com ele, para conversar. Se não resolver, você chama mais 2 ou 3 pessoas para que sejam testemunhas e para ali tentar apaziguar, resolver a situação.
Se mesmo assim não resolver, Jesus ele segue os versículos dizendo: leva a igreja, para que a igreja escute, para que seja considerada a situação e se resolva a situação. E aqui diz, né, no versículo 17, e se também mesmo assim você fez esses 3 passos e não escutar a igreja, considere-o como um gentil e um publicano. Porque na realidade a gente vê que às vezes a pessoa no primeiro momento que ela erra, ela não consegue reconhecer ou talvez não consegue enxergar esse erro pela forma que ela foi educada, pela forma que ela vê as coisas. Mas aqui tinha um caminho, né? Você falar primeiro por uma pessoa, depois chamar testemunho, chamar a igreja. São várias tentativas, mas se mesmo assim, considere gentil publicano, porque a gente entende que aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que quer agradar o coração do Senhor, ela quer acertar, ela quer consertar, ela quer, como Jesus já vem falando ali, né? Para eu entrar no reino dos céus, eu preciso me converter, eu preciso ter um coração humilde. E um coração convertido, um coração humilde é aquele que se submete a isso. Tá bom, vamos sim resolver as questões. Vamos sim deixar o perdão, né, tomar posse da nossa conversa, das nossas vidas e mudar a nossa história, né? Em nome de Jesus. E aí ele vai continuando, Jesus de uma forma tão linda. Ele diz: em verdade vos digo que tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, né? No versículo 20, para você ver como é importante a concordância, para a gente ver como é importante o perdão, porque a falta de perdão faz o que? Ela separa, né? Ela tira a unidade das pessoas, ela impede das pessoas entrarem em concordância, impede das pessoas ligarem algo na terra para ser ligado no céu. E aqui Jesus fala: olha, é muito sério isso. O que você e o seu irmão ligar na terra será ligado no céu. O que você e o seu irmão desligar na terra será desligado no céu. Então leve isso a sério. E aí vem Pedro e fala assim: tá, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? A palavra tem o nome 7 como um número de perfeição, né? E Pedro ele faz essa pergunta. E Jesus ele responde, Pedro, no 22, não te digo que até 7. Mas 70 vezes 7. Aí talvez você pense: então eu vou multiplicar 70 vezes 7, então essas vezes que eu tenho que perdoar. Na realidade, Jesus está falando para mim e para você: não tem limite o perdão. O liberar o perdão não tem limite. Se a gente for olhar para a nossa vida hoje com Deus, quantas vezes nós já não pecamos e entristecemos o coração do Senhor? Quantas vezes nós pedimos perdão a Ele? Se a gente fosse limitar 70 vezes 7 para o Senhor nos perdoar, já teria acabado essa nossa chance, não já? Mas Jesus ele nos perdoa sem limite. O importante é o que? A confissão, o importante é o arrependimento genuíno, que Jesus vem e nos perdoa. Não são 7, Pedro, mas 70 vezes 7, ou seja, não tem limite para você liberar perdão para a vida do teu irmão. Amém? E que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós precisamos buscar isso. Perdoar com o perdão de Jesus, ter esse amor que Jesus tem, porque vai ser bom para nós em primeiro lugar, amém? Quando a gente dá continuidade nesse capítulo 18, dos versículos 23 ao 34, ali também dentro do perdão fala sobre a parábola do credor incompassivo. E Jesus ele começa dizendo assim: por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui Jesus ele estava propondo uma parábola também falando de perdão. E também citando sobre o reino dos céus, porque a gente viu que o capítulo 18 começa os discípulos perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus ele vai tecendo ali dizendo quem seria o maior, o que precisa ser feito, e já entra na palavra sobre o perdão. E aqui ele dá esse exemplo, essa parábola desse credor, né? Desse credor incompassivo. E tinha um rei que tinha um servo que devia a ele 10.000 talentos. E aí esse rei pediu para que ele pagasse, porque senão ele ia pegar a mulher, os seus filhos para vender com tudo que tinha, para que a sua dívida fosse quitada. Mas aí o servo, prostrando, reverenciando diante do rei, falou assim: Senhor, seja generoso para comigo, no versículo 26, e tudo te pagarei.
No 27 diz: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Seguindo o caminho, esse servo que estava devendo 10.000 talentos, ele encontra o seu servo, que devia a ele 100 dinheiros. E acontece a mesma coisa. Esse servo não tinha condição de pagar, só que esse senhor não perdoou a dívida do seu servo de 100 reais. Ele implorou da mesma forma, ele falou como o seu senhor disse ao seu rei, né? Seja generoso para comigo, tudo te pagarei. No 30 ele diz: ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, diz-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti misericórdia? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É muito fácil a gente chegar para o Senhor e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. E o Senhor vem, o Senhor perdoa, e na hora que é para a gente perdoar, a gente não perdoa. A gente tem as nossas justificativas, nós temos os nossos argumentos, e a gente quer que a cada vírgula, centavo, a pessoa pague aquela dívida. Quando eu li esse texto, eu lembrei da oração do Pai Nosso, que nós já ministramos para trás aí em Mateus, que diz a oração que Jesus ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. A limitação, a questão para o Senhor nos perdoar depende do nosso perdão também. E aqui Jesus nos ensina isso. O rei perdoa a dívida do seu senhor e o senhor não perdoa a dívida do seu conservo. Aquilo que ele recebeu de Jesus como compaixão do rei aqui na questão, ele não aprendeu para liberar sobre o seu servo. E será que temos agido assim? Será que temos clamado, buscado o perdão do Senhor para as nossas vidas e quando precisamos liberar perdão para alguém, nós não liberamos perdão? Encerramos aquela vida na prisão, atormentamos aquela vida. Que em nome de Jesus isso fique para a nossa reflexão hoje. Eu sei que tem questões que é muito difícil de liberar perdão, que machuca demais, que doeu muito. Mas nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Nós estamos aqui, como esse capítulo 18 diz: eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero estar ali com o Messias, eu quero fazer a vontade do Senhor. E para isso, mulher de joelho, princesa, povo lindo, nós precisamos aprender, buscar isso no Senhor, liberar o perdão. Porque aqui a palavra diz no versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que nós possamos constantemente ter essa busca. Senhor, eu quero de coração perdoar o meu irmão. Eu quero aprender com Jesus, aquele que me perdoou de todo o meu pecado, de toda a dívida que eu tinha, e rasgou toda a cédula que era contra mim, na morte ali na cruz, e me deu vida e vida em abundância. Que o Senhor nos ensine, que busquemos isso no Senhor, a perdoar 70 vezes 7 se for preciso, a ter compaixão do nosso próximo, a sermos humildes, a nos convertermos ao Senhor, a arrancar tudo da nossa vida aquilo que nos afasta da presença do Pai, como nós aprendemos esse capítulo hoje. Amém? E nós conseguiremos. Que esse seja o nosso foco, nosso alvo, que não nos cansemos de ser aquilo que o Senhor nos propõe para sermos. Em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu perdão. Nos ajuda, Pai, a agir com o Teu coração, a fazer aquilo que o Senhor faria no nosso lugar. Nos ajuda, Deus, a perdoarmos de coração. Nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos desfrutar do reino dos céus. Nos ensina, nos ajuda, Pai, a sermos humildes, a nos convertermos de verdade, Pai. A arrancar tudo aquilo de nós que nos leva para o inferno, que nos afasta da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, resolver as nossas questões aqui na terra com o nosso próximo, porque entendemos que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu e o Senhor leva muito a sério isso.
que vigiemos, Pai, que estejamos atentos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que essa palavra venha mesmo mover o meu coração, o seu coração, a buscarmos amar como Jesus ama. Em nome de Jesus, amém? Fique na paz.